Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos cuidar neste vídeo da ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é mais um instrumento do controle concentrado para a proteção da nossa Constituição Federal. Vamos observar que a ação declaratória de constitucionalidade, ela terá por finalidade que seja declarada a constitucionalidade de um ato normativo, de uma norma. Então vai se declarar que o ato normativo é constitucional. Bom, quando e por que isto seria necessário? Toda vez que a gente observar uma controvérsia nos órgãos do Poder Judiciário, órgãos inferiores do Poder Judiciário, que possam colocar em risco a presunção relativa de constitucionalidade do ato normativo, nós temos a possibilidade de utilizar a ação declaratória de constitucionalidade. Observo esta ação declaratória de constitucionalidade com a declaração do Supremo Tribunal Federal de que aquele ato normativo é constitucional, deixa a presunção relativa e passa a constituir uma presunção absoluta, de constitucionalidade da norma. A ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, ela pode ser intentada em relação a atos normativos exclusivamente federais e o seu objeto refere-se à verificação da validade da lei dentro do sistema, dentro do nosso ordenamento jurídico em relação à Constituição Federal. Vamos observar que ela guarda a ação declaratória de constitucionalidade, ela guarda diferenças com a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. Vamos observar que na ação chamada de direta de inconstitucionalidade, ela pode ser intentada em relação a atos normativos, tanto federais como estaduais. Já a ação declaratória de constitucionalidade, ela reserva-se apenas para a declaração de constitucionalidade de atos normativos federais. Para que possa ser proposta a ação declaratória de constitucionalidade, é necessária a presença do pressuposto. O pressuposto é justamente esta controvérsia judicial que põe em risco a presunção relativa de constitucionalidade da norma. Veja, para que o sistema possa atuar, é necessário que aquelas normas que estão em vigor, que elas tenham esta presunção relativa de constitucionalidade. Quando presente o pressuposto que estabelece pela controvérsia judicial que põe em risco esta presunção de constitucionalidade da lei, nós temos então a possibilidade de observar uma ação declaratória de constitucionalidade. Observo, não basta uma controvérsia doutrinária, não basta a divergência dos doutores que estudam a lei. É necessária uma controvérsia judicial e que esta controvérsia judicial esteja em ações que estão em andamento, que estão nos órgãos inferiores do
Poder Judiciário. Em relação à legitimidade, nós temos, na verdade, semelhança aqui da ação declaratória de constitucionalidade com a ação direta de inconstitucionalidade. A ADC e a ADIM, elas guardam semelhança no que se refere à legitimidade ativa, pois na legitimidade ativa adotamos as mesmas ideias aqui que são adotadas para a ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, os legitimados ativos são os mesmos e observam-se as mesmas espécies de legitimados universais e de legitimados especiais. Mantida então a mesma ideia, os legitimados universais são aqueles que podem fazer a propositura da ação declaratória de constitucionalidade sem ter que demonstrar interesse naquela demanda. Já quando olhamos para a legitimidade ativa especial, aqueles que possuem esta legitimidade ativa especial podem propor a ação declaratória de constitucionalidade, mas terão que demonstrar o seu interesse. Vamos apenas, então, já que são os mesmos da ADIM, repassar quem são os legitimados ativos universais. São legitimados ativos universais o presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o partido político com representação no Congresso Nacional. Vamos lembrar que se o partido político tem representação no Congresso Nacional, significa que ele possui pelo menos um membro com mandato de deputado federal ou de senador da República. Então, ele vai ter ali um representante que está como deputado federal ou senador da República. Para ter participação, ele precisa ter pelo menos um membro no Congresso Nacional. Observo que para que o partido político com representação no Congresso Nacional venha a propor a ação declaratória de constitucionalidade, ele precisa de advogado, ou seja, ele tem que estar representado por um advogado. Vamos verificar quem são os legitimados especiais, aqueles que precisam, para a propositura da ação declaratória de constitucionalidade, demonstrar o seu interesse naquela ação. São legitimados ativos especiais: o governador do estado, o governador do Distrito Federal, a mesa da Assembleia Legislativa, a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Observando aí, que neste caso da confederação sindical tem que ser aquelas de âmbito nacional. Não possuem esta legitimidade os sindicatos ou centrais sindicais. A gente precisa das confederações
sindicais. Neste último caso também, a propositura da ADC deverá ser feita com advogado. Vamos recordar que esta legitimidade ativa, tanto a legitimidade universal como a especial, está prevista no artigo 103 da Constituição Federal. O artigo 103 possui a seguinte redação: podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Esta última agora de nosso interesse. Inciso 1, o presidente da República. Inciso 2, a mesa do Senado Federal. Inciso 3, a mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5, o governador de estado ou do Distrito Federal. Inciso 6, o Procurador-Geral da República. Inciso 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8, partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Vamos lembrar novamente que em relação à competência, a competência é do Supremo Tribunal Federal e a nossa Corte Maior, a nossa Suprema Corte, é quem vai declarar a constitucionalidade da lei. Mais uma vez, para haver cabimento no Supremo Tribunal Federal, é porque há risco à presunção relativa de constitucionalidade daquele ato normativo que faz parte de uma controvérsia séria em discussão em órgãos inferiores do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal poderá instalar a sessão para julgamento da ação declaratória de constitucionalidade com a presença de 8 de seus membros, e a decisão, neste caso, deverá se dar por maioria absoluta. Vamos verificar quais são os efeitos decorrentes desta decisão. A primeira coisa é observar que o efeito da decisão da ADC, da ação declaratória de constitucionalidade, atinge a todos. Tem efeito erga omnes e tem efeito ex tunc, ou seja, retroage ao passado até a origem do ato, até o surgimento da lei sobre a qual se discute agora ser constitucional. Devemos lembrar ainda que vigora o efeito vinculante. Vamos lembrar que o efeito vinculante é aquele que vincula a decisão proferida todos os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, federal, estadual e municipal. Lembrando sempre que este efeito vinculante não alcança o próprio Supremo Tribunal Federal, que poderá, eventualmente, em nova decisão, fazer uma alteração do seu posicionamento anterior, bem como o efeito vinculante não atinge o Poder Legislativo em sua atividade normativa, ou seja, na sua atividade de criar leis novas. Então ele pode criar uma lei nova modificando aquele entendimento antes estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos acrescentar ainda que a decisão declaratória de constitucionalidade pode gerar
o efeito repristinatório. O que é o efeito repristinatório? Este efeito se dá com o retorno ao vigor de uma lei aparentemente revogada. E esta lei, ela voltará a vigorar em virtude daquela norma revogadora, aquela norma que aparentemente a havia revogado, ser uma norma que será declarada inconstitucional. Vamos verificar que neste caso, para a gente falar do efeito repristinatório, a gente vai observar que aquela ação declaratória de constitucionalidade entendeu que a norma era inconstitucional. Então, houve uma improcedência da ação declaratória de constitucionalidade. Os autores ainda apontam que os efeitos podem sofrer modulação, ou seja, pode-se dar uma outra ideia aos efeitos. Para isso, os membros da Suprema Corte deverão proferir decisão por 2/3 de seus membros. Por 2/3 de seus membros. E essa modulação dos efeitos sempre se dará por razões de segurança jurídica ou relevante interesse social. Vamos prosseguir e observar que nós temos também aqui na ação declaratória de constitucionalidade, da mesma forma que nós temos na ADIM, o efeito dúplice, também chamado por alguns autores de ambivalente. Este efeito se dá porque, conforme a procedência ou improcedência da ação declaratória de constitucionalidade, teremos a declaração de se a lei é constitucional ou inconstitucional. Se a ADC for considerada procedente, então aquele ato normativo em discussão foi considerado constitucional e passa a ter uma presunção absoluta de constitucionalidade que vincula o Poder Judiciário e os órgãos da administração pública. Se, ao contrário, ocorrer a improcedência da ação declaratória de constitucionalidade, nós temos a inconstitucionalidade declarada daquele ato normativo e também estará a vincular os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. É possível haver concessão de cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. E o que vai acontecer? Ora, com a ação, com a concessão da cautelar, estarão suspensas todas as ações que estejam tramitando em qualquer juízo ou em qualquer tribunal, né? Para que ocorra esta suspensão, a nossa Corte Suprema deverá decidir a concessão da cautelar por maioria absoluta. E aí vamos ter suspensos todos os julgamentos. Cada julgamento ali, em cada juízo, em cada tribunal, que olhava para casos concretos, que olhava para demandas específicas, ficará suspenso. Esta suspensão poderá se dar por 180 dias. Após 180 dias, se não ocorrer o julgamento definitivo da ação declaratória de constitucionalidade, perderá a sua eficácia a medida cautelar concedida.
Vamos observar também que é possível que a gente observe a declaração na medida cautelar do efeito ex nunc. Então, o efeito ex nunc só apreciará a partir daquela decisão o efeito daquela normatização. Vamos observar ainda, já chegando quase ao final deste pequeno estudo, que o advogado-geral da União não se manifesta em ação declaratória de constitucionalidade. Então, não há manifestação em ação declaratória de constitucionalidade por parte do advogado-geral da União. Ora, afinal, nenhuma norma está sendo atacada. Não está o legitimado ativo dizendo que ela é inconstitucional. Ao contrário, está pedindo a declaração de constitucionalidade da norma. Não há nenhuma norma, nenhum ato normativo aqui a ser protegido pelo advogado-geral da União. Observe-se no artigo 103 da Constituição Federal a redação do parágrafo 3º, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou o texto impugnado. Vejam, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade da norma. Então, o advogado-geral da União não é ouvido na ADC, não é ouvido na ação declaratória de constitucionalidade. Vamos lembrar, então, o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República deve se manifestar na ação declaratória de constitucionalidade. Ele tem que se manifestar pelo Ministério Público na ação declaratória de constitucionalidade. Estas são as notas, os comentários que gostaríamos de fazer sobre a ADC. Agradecemos muito a sua atenção.